Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Wilson e essa é a nossa segunda aula de matemática do nono ano. Então pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho aí sobre potências. Então veja aí como é fácil. A gente tem aqui essa potência 3, né? E com esse número 4 um pouquinho acima aqui do 3, né? Então o que é que significa essa potência, né? Esse 4, ele está querendo dizer aqui que esse 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, vai ter 4 fatores 3 multiplicando, né, cujo resultado é 81. Então, esse 4 é simplesmente a quantidade de vezes que esse 3 irá ser multiplicado. Ok? Então, de modo geral, quando a gente tem essa potência, um A elevado a N, esse A vai ser multiplicado por ele mesmo N vezes, né? Então, esse número que está aqui em cima, ele está indicando aí a quantidade de fatores, né, no produto. Na potência A elevado a N, o número real A chama-se base e o número natural N chama-se expoente. Então, pessoal, olha só. Esse número A aqui, ó, ele é chamado de base. E esse número n é chamado de expoente. Ou seja, o que está embaixo aqui é chamado base e o que está em cima é chamado expoente. Então fica ligado nessas duas potências. Vejam que elas são diferentes, né? A escrita dela já é diferente. Enquanto uma potência aqui, ó, não tem parêntese, o outro já tem. E veja que esse 2 ele está dizendo que essa base toda, né, incluindo esse sinal negativo, vai ser multiplicado 2 vezes. Enquanto nesse outro, a gente vê que quem está com o número 2 lá em cima, né, está elevado a 2, é apenas essa base 2 e não inclui o sinal negativo. Então veja só pela escrita você já vê que é diferente, né? Já é diferente. Obviamente, o resultado, né, também vai dar diferente. Então veja bem, quem é menos 2 elevado a 2, né? Com expoente 2, que é essa expressão aqui, que é essa potência aqui. A gente viu que esse númerozinho 2 significa dizer a quantidade de vezes que esse 2 irá multiplicar por ele mesmo, não é? Então está aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes. E a gente aqui, ó, está com o sinal negativo aqui fora. Por que não está acompanhando esse 2 aqui e esse 2 aqui? Como eu falei, né? Esse 2 aqui, ó, ele está indicando a quantidade de vezes que somente a base irá multiplicar e não inclui esse sinal negativo. Então, ele só acompanha aqui no desenvolvimento. 2 vezes 2 é 4 e o sinal negativo acompanha aqui o 4. Portanto, pessoal, menos 2 com expoente 2, ou menos 2 ao quadrado, assim chamado também, quando o expoente é 2, esse resultado aqui é menos 4. E essa outra expressão, ó, menos 2 ao quadrado, ou seja, agora toda essa base, ele está agora ao quadrado, né? Está elevado a 2, ou seja, tudo isso aqui, ó, vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, como fica? Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é igual a 4, menos por menos, mais. Veja só a diferença. Então, menos 2 ao quadrado é menos 4, e menos 2 ao quadrado, né, agora com parênteses, é 4, positivo. Ou seja, um é negativo e o outro é positivo. Deu para perceber a diferença? Então, a gente vai ver agora as propriedades das potências com expoentes naturais. Então, a primeira propriedade, observe a multiplicação com potências de mesma base. Olha só o que a gente tem aqui, pessoal. A gente tem 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 3.
Isso aqui é igual a quem? Veja bem, 7 ao quadrado, como a gente já aprendeu, é o 7 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, é 7 vezes 7. 7 elevado a 3 é o 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é 7 vezes 7 vezes 7. Veja bem, quantos fatores 7 tem aqui, né? Tem 5, né? É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, a gente só faz a multiplicação aqui, excluindo aqui os parênteses. Agora, como tem 5 fatores 7, então é 7 elevado a 5. Por quê? Porque esse 5 significa dizer quantas vezes o 7 vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Então, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é 7 elevado a 5. Agora, observe, pessoal, quem é 5? 5 não é a mesma coisa do que 2 mais 3? Não é, ó? 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Olha só, quando a gente tem um produto de potências de mesma base, não precisa a gente fazer essa conta todinha aqui, não. Não precisa. Simplesmente a gente conserva a base, que é 7. Olha aí, ó, 7. E soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, de modo geral, ó, se as bases são iguais, ou seja, a elevado a n vezes a elevado a n, é igual a quem? A elevado a m mais n. Simplesmente eu somei esses expoentes. Segunda propriedade. Então, observe a divisão com potências de mesma base. Vamos observar aqui, ó. A gente tem agora 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. E a gente pode reescrever essa expressão dessa forma, né? Esse sinalzinho aqui, ó, como vocês conhecem, também pode ser representado como essa barrazinha, ó, onde tem um numerador e um denominador, onde o numerador é esse 7 elevado a 5 e o denominador é o 7 elevado a 3. E a gente pode reescrever essa expressão de novo, né? Dessa forma, ó. Pode escrever esse número. Quem é 7 elevado a 5? É o 7 multiplicado 5 vezes. Tem 5 fatores 7 aqui. Quem é 7 elevado a 3? É o 7 multiplicado 3 vezes, né? Olha aí, 7 vezes 7 vezes 7. Pessoal, como tem 3 7s aqui embaixo e 5 7s em cima, e estão multiplicando, a gente vai cancelar. Ó. Esse 7 cancela com esse 7, esse outro 7 com esse outro 7, esse 7 com esse outro 7. Sobrou quem? Apenas 2 fatores 7 em cima, que é exatamente esse. E quem é 7 vezes 7? Olha só, é o 7 elevado a 2. Por quê? Porque o 7 está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então é 7 com uma potência 2. Fácil, não é? Pessoal, agora quem é esse 2? Esse 2 é quem? É o 5 menos 3. Olha só, quem é 5 menos 3? É 2. Então veja bem, quando a gente agora tem uma divisão de potências de mesma base, então o que a gente faz? A gente conserva a base, que é 7, e subtrai os expoentes, que é 2. Ok? Não se confunda com a multiplicação. Quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente faz o quê? Soma. Mas quando somos expoentes. Agora, quando a gente divide, a gente vai subtrair os expoentes. Então, de modo geral, a elevado a m dividido por a elevado a n, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. M menos n. Ok? Esse A aqui tem que ser diferente de zero, pessoal, porque não existe aí 0 elevado a uma potência, qualquer que seja, não existe isso. Então, a terceira propriedade. Observe a potenciação cuja base é uma potência. Olha só, 7 elevado a 5 é elevado a 2. Como a gente já aprendeu, pessoal, vamos aplicar somente o que a gente já aprendeu. Ó. Quem é 7 elevado a 5 ao quadrado? Esse 2 está querendo dizer que essa base, 7 elevado a 5, vai ser multiplicado por ela mesma duas vezes. Então, 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. Olha aí que a gente aprendeu novamente, né? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base, que é 7, e soma os expoentes, 5 mais 5. Então, quem é 5 mais 5? É 10, pessoal. Então, 7 elevado a 10. Veja bem, quem é 10? 10 não é a mesma coisa do que 5 vezes 2, né? 5 vezes 2 é 10. Então, pessoal, na verdade, o que aconteceu, quando a gente tem potências cuja base já é uma potência,
simplesmente a gente multiplica essas potências. Conserva-se a base, 7, e multiplica. 5 vezes 2, 10. Simples assim. Então, de modo geral, para qualquer que seja esse número aqui A, se A tiver elevado a M e essa base todinha, né, tiver elevado a outro expoente, a gente conserva-se a base e multiplica essas potências. Então, A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Quarta propriedade. Então, observe as potenciações cuja base é um produto ou um quociente. Veja bem, pessoal. 3 vezes 5 ao quadrado. Novamente, essa base, onde essa base agora já é um produto de dois fatores, né, vai ser repetido por ela mesma quantas vezes? 2 vezes. Então, é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Agora, pessoal, nesse próximo passo, simplesmente a gente cancela aqui os parênteses, né? Então, 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Veja bem, olhe para esse produto aqui, ó. Tem quantos fatores 3? Tem 2, né? 3 vezes 3, está aqui. Quantos fatores 5? Tem 2 fatores 5. Então, 5 vezes 5. Pessoal, quem é agora 3 vezes 3? Olha, é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Quem é 5 vezes 5? É 5 ao quadrado. Então, esse produto é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, pessoal, observe o que é interessante daqui. Quando a gente tem uma base, cuja essa base é um produto de fatores, e ele está elevado a um expoente qualquer, o que acontece? Não precisa a gente fazer todas essas contas aqui até chegar nesse resultado. Não precisa. O que a gente precisa a gente fazer? Simplesmente, como aqui é um produto, a gente simplesmente eleva a potência que está lá. Né? No caso, 3 na potência 2, né? Vezes 5 na potência 2. Né? Simplesmente é isso. A gente pega cada fatorzinho aqui da base e eleva ao expoente. Vezes cada fatorzinho aqui da base e a gente leva lá ao expoente. Na divisão, a ideia é o mesmo. Né? Quanto é 2 dividido por 7? Né? Então, 2 dividido por 7 ao quadrado, né? Onde a base aqui é essa divisão, a gente pode reescrever dessa forma. Né? Ao que acontece? Esse 2 significa dizer que essa base vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes, então fica 2 sobre 7 vezes 2 sobre 7. Produto de frações, né? O que a gente faz? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, então fica 2 vezes 2 dividido por 7 vezes 7. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, como a gente já viu, e 7 vezes 7 também é 7 ao quadrado. Ok? E a gente pode pegar essa fração aqui e reescrever, né, essa divisão nessa forma. Né? 2 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, é a mesma coisa. Então veja o que aconteceu. Quando a gente tem agora uma divisão, onde a base agora quando a gente tem uma potenciação onde a base é uma divisão, a gente pega cada fatorzinho desse também e eleva a potência lá. Né? 2 elevado a 2 e 7 elevado a 2. Então o resultado é simplesmente isso. Não precisa fazer essas contas todas. Ok? Então, de modo geral, o que acontece é isso. A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. A dividido por B elevado a N é A elevado a N dividido por B elevado a N. Onde B é diferente de zero. Então, você sabia, né, que essa quarta propriedade ela não é válida para adição e subtração? Ela não pode, pessoal. Se aqui tiver uma soma ou uma subtração, eu não posso simplesmente pegar o A e elevar ao quadrado e somar com B ao quadrado, né? Ou ao cubo, tanto faz, qualquer potência aqui que apareça aqui em cima. Esses resultados são diferentes. Veja bem, quem é 2 mais 3 ao quadrado? Né? 2 mais 3 é 5. Então, fica 5 ao quadrado. Mas quem é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, essa expressão aqui, o resultado dela é 25.
Já essa outra, ó, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é diferente. Ó. Quem é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Quem é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Quem é 2 vezes 2? 4. Quem é 3 vezes 3? 9. Pessoal, quanto é 4 mais 9? 13. Veja que 25 é diferente de 13. Então, esses resultados são diferentes. Seja soma ou seja subtração, a gente não pode aplicar a quarta propriedade, certo? Só podemos fazer isso se for produto ou divisão. Na soma ou na subtração, a gente não pode fazer esses cálculos, certo? E agora, quando você tem expoente zero, pessoal, uma potência com expoente zero, quanto que é, será? Então, observe com atenção. Quem é 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, pessoal? Veja bem, 7 ao quadrado, como a gente já viu, é 7 vezes 7. E 7 ao quadrado também é 7 vezes 7. Quem é 7 vezes 7, pessoal? 49. 7 vezes 7, 49. 49 dividido por 49 é quanto, pessoal? É 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. A gente pode, novamente, resolver essa divisão da seguinte forma. Quem é 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado? Olha só o que a gente aprendeu. Na divisão, o que a gente faz? Divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, fica 7 elevado a 2 menos 2. Pessoal, quem é 2 menos 2? 2 menos 2 é 0. Então, fica 7 elevado a 0. O interessante é, nessa primeira parte aqui, ó, 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, a gente concluiu que é 1. E aqui a gente concluiu agora que 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado é 7 elevado a 0. Então, o que leva a gente a concluir isso, pessoal? Que 7 elevado a 0 é 1. É igual a 1. Então, pessoal, de modo geral, aí, para todo número real A, com A diferente de 0, né? Ou seja, essa base aqui não pode ser 0, como falei anteriormente, a gente tem que todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número, pessoal. Bem interessante. Então, fica ligado. Ó. Se a gente tem 7 elevado a menos 1, né? Isso é igual a quem? Olha, quando a gente tem um expoente com sinal negativo, a gente coloca no numerador o número 1, né? Coloca lá, escreve 1 no numerador. E no denominador, a gente repete essa potência, mas agora com o expoente positivo, certo? Aí fica 1 sobre 7. Não é? Nesse caso particular, quando o expoente é negativo e é 1, a gente tem, na verdade, o inverso do número. Né? Quem é o inverso de 7? É 1 sobre 7. Quem é o inverso de 8? É 1 sobre 8. Quem é o inverso de 11? É 1 sobre 11. E como a gente escreve esses inversos? Basta a gente colocar um sinal negativo, né, acompanhado do número 1, como expoente desses números. Né? Por exemplo, 7 elevado a menos 1 é o inverso de 7. 8 elevado a menos 1 é o inverso de 8. E assim sucessivamente. Agora, quando o expoente é negativo e é diferente de 1, sim, por exemplo, aí, ó, 5 elevado a menos 2, que é isso aqui. Novamente, a gente sempre coloca o número 1 no numerador e no denominador a gente traz essa potência, não é? Ou melhor, essa potenciação para o denominador, mas com sinal positivo. Então, 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5 ao quadrado. Quem é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, 5 elevado a menos 2 é igual a 25. Então, pessoal, para todo número real A com A diferente de 0, a gente tem que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Não é? Ou seja, a gente coloca o 1 no numerador e divide e coloca aí essa potenciação no denominador. Com uma condição, pessoal. Esse sinal negativo passa agora a ser positivo. Somente isso. Então, pessoal, o nosso conteúdo era esse, ok? Espero que vocês tenham aí aprendido bem, né? Se não conseguiu entender alguma parte aí, volte o vídeo, refaça aí essas questões que eu fiz, esses exemplos, até tirar todas as suas dúvidas, certo? E aqui, ó, no final,
eu deixei aí um exercício de fixação para vocês responderem. Então, aplicando a definição de potências, calcule o valor de 5 ao cubo, menos 3 ao cubo, 2 elevado a menos 3, né? Porque, pessoal, olha só, quando a gente tem uma base cujo expoente é 3, a gente pode dizer 5 ao cubo, ou pode dizer 5 elevado a 3, né? Menos 3 elevado ao cubo ou menos 3 elevado a 3. Ok? Então, pessoal, e também essa segunda questão, ó, dada a expressão menos 2 ao cubo mais menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 elevado à quinta. Calcule o valor numérico dessa expressão. Então, vocês vão observar, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira parte, que esse 3 ele está sendo aqui, ó, a potência dessa base onde o sinal negativo inclui, né? Está incluso na base. Né? O 2 também está. Né? Esse menos 1 também está, elevado a 2. E da mesma forma esse, certo? Então cuidado aí com o jogo de sinal, né? Tem sinal negativo aqui fora. Façam direitinho. Qualquer dúvida, volte o vídeo. E é isso aí. Bons estudos.